Aqueles dias, a terceira era da Terra-média, já se passaram há muito tempo, e o formato de todas as terras foi mudado. Mas as regiões habitadas pelos hobbits dessa época são sem dúvida as mesmas, onde eles ainda permanecerem. O noroeste do Velho Mundo, a leste do mar, de sua terra natal, os hobbits da época de Bilbo não preservavam nenhum conhecimento. O amor por aprender coisas novas que não fossem registros genealógicos estavam longe de ser comum entre eles, mas ainda restavam algumas das famílias mais antigas que estudavam seus próprios livros e até reuniam relatos de tempos antigos e terras distantes feitos pelos elfos, anões e homens. Seus próprios registros começaram apenas depois da fundação do condado, e suas lendas mais antigas raramente são anteriores aos seus dias errantes. Entretanto, está claro a partir dessas lendas e das evidências de suas palavras e hábitos peculiares que os hobbits, como muitos outros povos, se dirigiram para o oeste no passado. Suas histórias mais antigas parecem ser de um tempo em que eles moravam nos vales superiores de Aduin, entre a orla da grande floresta verde e as montanhas sombrias. Já não se conhece com certeza a razão pela qual empreenderam a tarefa árdua e perigosa de atravessar as montanhas e chegar até Eriador. Seus próprios depoimentos falam da multiplicação dos homens na terra e de uma sombra que desceu sobre a floresta, de modo que ela ficou escura e seu nome passou a ser Floresta das Trevas. Antes de atravessar as montanhas, os hobbits já se haviam dividido em 3 raças relativamente diferentes: pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos tinham a pele mais escura, eram menores e mais baixos, não tinham barbas ou botas. Suas mãos e pés eram destros e ágeis, e eles preferiam as regiões serranas e as encostas de montanhas. Os grados tinham uma constituição mais encorpada e pesada. Suas mãos e pés eram maiores e preferiam planícies e regiões banhadas por rios. Os cascalvas tinham a pele e o cabelo mais claro, eram mais altos e esguios que os outros e eram amantes de árvores e florestas. Os pés peludos tinham muito a ver com os anões em épocas antigas e viveram por muito tempo nos pés das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eriador, chegando ao topo do vento, enquanto os outros estavam nas terras ermas. Eram a variedade mais comum e representativa de hobbits e sem dúvida a mais numerosa. Eram os mais inclinados a se acomodar em um único lugar e preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados permaneceram por mais tempo ao longo das margens do grande rio Aduin e eram menos reservados em relação aos homens. Migraram para o oeste depois dos pés peludos e seguiram o curso do Ruidoságua em direção ao sul, e ali muitos deles moravam por um longo tempo entre Tarbad e os limites da Terra Parda antes de rumar para o norte novamente. Os cascalvas, os menos numerosos, eram um ramo do norte, tinham um contato mais agradável com os elfos do que os outros hobbits, e tinham mais habilidade com línguas e música do que com trabalhos manuais. E desde antigamente preferiam caçar a lavrar a terra. Eles cruzavam as montanhas ao norte de Valfenda e desceram o rio Fontegris. Em Eriador, rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido. Mas, sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de pés peludos ou de grados. Mesmo no tempo de Bilbo, ainda se podia notar os traços fortes de cascalvas entre as famílias maiores, como os Tuques e os mestres da terra dos Buques. Na região oeste de Eriador, entre as montanhas sombrias e as montanhas de Lum, os hobbits encontraram tanto os homens quanto elfos. Na verdade, ainda morava lá um remanescente dos Dúnedain, os reis dos homens que chegavam de Ponente pelo mar, mas eles estavam desaparecendo rapidamente e as terras de seu reino do norte estavam se deteriorando por toda a região. Havia espaço de sobra para os que chegavam e logo os hobbits começaram a se assentar em comunidades organizadas.
Muitas de suas comunidades mais antigas tinham desaparecido e caído em total esquecimento na época de Bilbo. Mas uma das primeiras a se tornar importante ainda permanecia. Embora reduzida em tamanho, situava-se em Bree e na floresta Chet, que tinha nas redondezas a uns 40 milhas do condado. Foi nesses tempos primordiais, sem dúvida, que os hobbits aprenderam suas letras e começaram a escrever na maneira dos Dúnedain, que por sua vez tinham aprendido a arte muito antes com os elfos. E nessa época eles também esqueceram todas as línguas usadas anteriormente, e depois disso sempre falaram a língua geral, ou Estron, que era como chamavam nas terras dos reis desde o Arnor até Gondor, e em toda a costa marítima, desde Belfalas até Lum. Mesmo assim, eles ainda preservavam do passado algumas palavras próprias, bem como seus próprios nomes de meses e dias e uma grande quantidade de nomes de pessoas. Por volta dessa época, as lendas entre os hobbits se tornaram pela primeira vez história, com uma contagem de anos, pois foi no ano 1601 da Terceira Era que os irmãos Cascalvas, Marcho e Blanco partiram de Bree e, tendo obtido permissão do rei em Fornorst, cruzaram o escuro rio Barduin, acompanhados de muitos hobbits. Atravessaram a ponte dos Arcos de Pedra, construída na época de poder do Reinado do Norte, e tomaram toda a terra além dela para ali morar, entre o rio e as colinas distantes. Tudo o que se exigia deles era que fizessem a manutenção da grande ponte e de todas as outras pontes e estradas que facilitassem a passagem dos mensageiros do rei e que reconhecessem seu poder. Assim, teve início o registro do condado, pois o ano que cruzaram o rio Bradevin, assim rebatizado pelos hobbits, se tornou o ano 1 do condado, e todas as datas posteriores se baseiam nessa. Imediatamente os hobbits do oeste se apaixonaram por sua nova terra e lá permaneceram, e assim permaneceram rapidamente, mais uma vez desapareceram da história dos homens e dos elfos. Enquanto ainda havia um rei, eram seus súditos nominais, mas na verdade eram governados por seus próprios líderes, e não se misturavam de modo algum com os acontecimentos do mundo lá fora. Na última batalha em Fornorst contra o rei dos bruxos de Angmar, enviaram alguns arqueiros para ajudar o rei, ou pelo menos assim afirmaram, embora nenhuma história dos homens confirme a tradição. Mas, como aquela guerra, o Reinado do Norte acabou, e então os hobbits tomaram a terra para si próprios, e escolheram entre seus próprios chefes um Taim para ocupar o lugar de autoridade do rei que havia partido. Ali por 1000 anos tiveram poucos problemas com a guerra e prosperaram e se multiplicaram depois da peste negra, RC 37, até o desastre do inverno longo e a penúria que o seguiu. Milhares pereceram nessa época, mas os dias de privação, 1158 a 1160, já estavam distantes da época dessa história, e os hobbits tinham se acostumado novamente com a fartura. A terra era rica e boa, e embora já estivesse abandonada por muito tempo quando lá chegaram, fora bem cultivada antes, e ali o rei possuía muitas fazendas, plantações de milho, vinhedos e bosques. A terra se estendia por 120 milhas desde as colinas distantes até a ponte de Brandevin, e por 150 milhas de pântanos do norte até os charcos do sul. Os hobbits a chamavam de condado, sendo a região de autoridade de seu Taim e um distrito de negócios bem organizados. E ali naquele canto agradável do mundo exerceram sua bem organizada atividade de viver e prestavam cada vez menos atenção ao mundo lá fora, onde coisas obscuras aconteciam, chegando a pensar que paz e fartura fossem a regra da Terra-média e o direito de todas as pessoas sensatas. Esqueceram e ignoraram o pouco que sabiam dos guardiões e dos trabalhos daqueles que possibilitaram a paz prolongada dos condados. Na verdade, eles estavam protegidos, mas deixaram de se lembrar disso. Em tempo algum, hobbits de qualquer tipo foram amantes da guerra, e nunca guerrearam entre si. Em tempos antigos, é claro, viram-se frequentemente obrigados a lutar para se manterem num mundo difícil. Mas na época de Bilbo essa já era uma história muito antiga.
A última batalha antes dessa história começar, e na verdade a única que aconteceu dentro dos limites do condado, estava além da memória viva. A Batalha dos Campos Verdes RC 1147, na qual Bandobras Tuque expulsou os orcs que tinham invadido a região. Até mesmo o clima ficara mais ameno e os lobos, que uma vez chegavam famintos fugindo do norte, durante amargos invernos brancos, eram apenas uma história contada pelos avós. Dessa forma, embora ainda houvesse um pequeno estoque de armas no condado, estes eram usados geralmente como troféus, penduradas sobre lareiras ou nas paredes, ou reunidas no museu em Gran Cava. A Casa Maton era como se chamava, pois qualquer coisa que os hobbits não fossem utilizar imediatamente, mas que não quisessem jogar fora, eram chamadas de Maton. Suas moradias podiam vir a ficar cheias de matons, e muitos dos presentes que passavam de mão em mão eram desse tipo. Entretanto, a paz e a tranquilidade tinham tornado esse povo curiosamente resistente. Se a situação exigisse, eram difíceis de intimidar ou matar, e eram também tão incansavelmente afeiçosos às coisas boas quanto, quando necessário, capazes de passar sem elas. E podiam sobreviver à ação rude da tristeza, do clima e do inimigo, de um modo que surpreendia aqueles que não os conheciam direito, e não enxergavam além de suas barrigas e de seus rostos bem alimentados. Embora demorassem para discutir e não matassem nenhum ser vivente por esporte, eram valentes quando em apuros e, se fosse preciso, sabiam ainda manejar armas. Atiravam bem com o arco, pois seus olhos eram perspicazes e certeiros no alvo. Não apenas com arcos e flechas. Se qualquer hobbit se abaixasse para pegar uma pedra, era bom logo se proteger, pois bem sabiam todos os animais transgressores. Todos os hobbits viviam originalmente em tocas no chão, ou assim acreditavam, e nesse tipo de moradia ainda se sentiam mais à vontade. Mas, com o passar do tempo, foram obrigados a adotar outros tipos de habitação. Na verdade, no condado da época de Bilbo, geralmente apenas os mais ricos e os mais pobres mantinham o antigo hábito. Os mais pobres foram viver em tocas de tipo mais primitivo, na verdade meros buracos com apenas uma ou nenhuma janela, enquanto os abastados ainda construíam versões mais luxuosas das escavações simples de antigamente. Mas locais adequados para esses tipos de túneis grandes e ramificados, ou esmiaus, como os chamavam, não se encontravam em qualquer lugar, e nas planícies e nos distritos baixos os hobbits, conforme se multiplicavam, começaram a construir acima do solo. Na verdade, mesmo nas regiões montanhosas das aldeias mais antigas, como a Vila dos Hobbits, ou Tuqueburgo, ou no distrito principal do condado, que se chamava Gran Cava e ficava sobre as Colinas Brancas, havia agora muitas casas de madeira, tijolo ou pedra. Estas eram especialmente preferidas por mineiros, ferreiros, cordoeiros e carreteiros, e outros profissionais do tipo, pois mesmo na época em que tinham tocas onde morar, os hobbits já estavam havia muito tempo acostumados a construir oficinas e barracões. Afirmava-se que o hábito de construir celeiros e casas grandes teve início entre os habitantes do pântano na região do rio Brandevin. Os hobbits dessa região, a quarta leste, eram bastante grandes e tinham pernas volumosas e usavam botas de anões quando o tempo estava úmido e havia lama no chão. Mas eram conhecidos por ter uma boa quantidade de sangue grado, como de fato se demonstrou pela penugem que muitos deles tinham no queixo. Nenhum dos pés peludos ou dos cascalvas tinham qualquer sinal de barba. Na verdade, o pessoal do pântano e da terra dos buques a leste do rio que eles ocupavam posteriormente vieram, em sua maior parte, para o condado mais tarde, procedendo do sul, e ainda tinham muitos nomes peculiares e usavam palavras estranhas, não encontradas em nenhuma outra região do condado. É provável que o ofício da construção, além de muitos outros ofícios, tenha sido copiado dos Dúnedain. Mas os hobbits podem ter aprendido diretamente com os elfos, os professores dos homens, quando jovens. Pois os elfos da alta linhagem ainda não haviam abandonado a Terra-média e naquela época ainda moravam nos Portos Cinzentos, no longínquo oeste, em outros lugares dentro dos domínios do condado.
3 torres élficas de tempos imemoriais ainda podiam ser vistas nas colinas das torres além das fronteiras do oeste. Brilhavam de longe à luz da lua. A mais alta ficava mais distante, erguendo-se solitária sobre uma colina verde. Os hobbits da Quarta Oeste diziam que se podia ver o mar do alto daquela torre, mas jamais se soube de um hobbit que tivesse estado lá. Na verdade, poucos hobbits já tinham visto o mar ou navegado nele, e menos ainda retornaram para contar o que fizeram. A maioria dos hobbits encarava mesmo os rios e pequenos barcos com grande apreensão e poucos sabiam nadar. E conforme os dias do condado se alongavam, eles falavam cada vez menos com os elfos e se tornavam receosos deles e desconfiados daqueles que tinham relações com eles. E o mar se tornou uma palavra ameaçadora e um sinônimo de morte, e deram as costas para as colinas e o oeste. O ofício da construção pode ter vindo dos elfos ou dos homens, mas os hobbits o usavam à sua própria maneira. Não gostavam de torres. Suas casas eram geralmente compridas, baixas e confortáveis. Os tipos mais antigos eram, na verdade, nada mais que imitações construídas de esmios, cobertas com grama seca ou palha ou turfa, e com paredes de certo modo arqueadas. Esse estágio, entretanto, pertenceu aos primeiros tempos do condado, e as construções dos hobbits tinham sido alteradas havia muito, aprimoradas por métodos aprendidos com os anões, ou desenvolvidos por eles próprios. Uma preferência por janelas e mesmo por portas redondas eram a peculiaridade mais importante da arquitetura hobbit. As casas e tocas dos hobbits do condado eram sempre grandes e habitadas por grandes famílias. Bilbo e Frodo Bolseiro, sendo solteiros, eram muito incomuns, como eram também em muitos outros pontos, como por exemplo em sua amizade com os elfos. Algumas vezes, como no caso dos duques de Grandes Mills ou dos Brandybucks da sede de Bradevin, muitas gerações de parentes viviam em relativa paz, juntos com mansão ancestral e de muitos túneis. Todos os hobbits, de qualquer modo, tinham tendência a viver em clãs e tratavam seus parentes com muita atenção e cuidado. Desenhavam grandes e elaboradas árvores genealógicas com ramos inumeráveis. Em se tratando de hobbits, é importante lembrar quem é parente de quem e em que grau. Seria impossível nesse livro esboçar uma árvore genealógica que incluísse mesmo apenas os mais importantes membros das famílias mais importantes da época da qual esses contos tratam. As árvores genealógicas do final do livro vermelho do Marco Ocidental já são em si um pequeno volume, e todos, com exceção dos hobbits, as considerariam excessivamente enfadonhas. Os hobbits se deliciavam com esse tipo de coisas, quando eram precisas. Gostavam de ter os livros repletos de coisas que já conheciam, colocadas preto no branco sem contradições.